paz, queridos, nesta manhã. É com muito temor e tremor, né, que eu venho esta manhã fazer uso dessa tribuna, obviamente respaldado pelo Senhor, né, e sob a autoridade do anjo da igreja, né, assim nós temos. A palavra que eu tenho hoje, esta manhã, o pastor Jason sempre pergunta se a gente tem uma mensagem preparada. Vou repetir isso novamente, né? Meu pai sempre dizia que você tem que ter uma mensagem no coração e uma na Bíblia, né? Que você nunca sabe quando você vai usar. Mas essa mensagem, ela surgiu um final de semana depois da ordenação ao ministério aqui na igreja, que eu fui convidado a estar na igreja onde eu fui nascido e criado. E lá eu vi esse texto e ele me chamou muita atenção e eu guardei aquele texto, ele soltou no meu coração e ficou lá. E aí eu identifiquei que eu fui lá para dois motivos. Primeiro, para receber esse texto, para que ele se transformasse numa mensagem da parte de Deus, e automaticamente para Deus me usar para uma pessoa. E obviamente Deus fez muitas coisas por lá, mas muitas das coisas que nós recebemos na vida, eu sempre falo isso, não é para nós, é para sermos instrumentos e ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. E nós temos que ter essa certeza, nós somos respostas de orações. Tem sempre alguém aflito, orando, clamando, que Deus olha pela sua misericórdia e diz assim: olha, vou marcar um encontro. Mas Ele não avisa para a gente, Ele só marca. E chega no dia, surge um assunto, uma conversa, e o Espírito vem e começa a usar, e você falar, e ele assim, era a resposta. E chegando lá, é a gloriosa, né? Ainda tem aquela coisa, senta todo mundo no púlpito, aquela coisa toda. Me colocaram sentado ao lado da cadeira, perto do pastor presidente, e chegou um amigo, muitos anos, e ele sentou do meu lado, e aquela alegria toda, e conversando, e ele falou assim, do nada ali antes do intervalozinho, não sei se foi intervalo ou na hora do culto mesmo, ele perguntou para mim assim: rapaz, você está fazendo o que da vida agora? Eu falei, disse onde estava trabalhando. Ele tem, apesar de ser muito amigos, né, ele tem um pouco mais de idade que eu. Ele disse assim: rapaz, eu estou parado há um tempo. Eu falei, rapaz, puxa. E aquilo ali foi aquela conversa. Quando eu saí dali, nós almoçamos lá, e o Espírito de Deus falou comigo assim: ei, me incomodou. Até falei para a Soninha, sai de lá incomodado, porque o Espírito Santo me lembrou. Alguns anos atrás, quando você precisou de uma porta, foi Ele que te abriu. Cheguei em casa e orei, falei: Senhor, me dá condições de socorrer o meu irmão. Ele está precisando. Ele falou para mim assim: rapaz, com a minha idade eu não estou conseguindo mais nada. Eu falei: Senhor. E aquilo passou segunda-feira, irmão, chegou numa terça-feira turbulenta. Acredite, Deus bagunça para arrumar. Turbulência. Eu, São Paulo, alguém me ligou: aconteceu isso, estamos aflitos, nós temos que atender uma demanda e não temos ninguém. O Espírito disse: liga para ele agora. E eu liguei: fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem e tal. Rapaz, quer trabalhar? Quero. Está onde? Estou levando minha neta aqui rapidinho no colégio e tal. Falei: ó, alguém vai entrar em contato com você, você corre para lá. Que eu disse para ele assim: eu falei para Deus: Deus, eu preciso de condições para arrumar um emprego para o meu amigo, porque quando eu precisei, tu usou ele, agora usa-me. Fez 2 semanas que ele está trabalhando, irmãos. E a mensagem E não para só aí, era uma coisa mais ou menos, e ele ficou, me disseram que é só.
e alguém que ele foi cobrir, me ligou e disse assim: estou parando porque não está dando mais para mim, vou precisar fazer uma viagem, vou ficar fora, então eu paro aqui. Falei, legal, beleza, Deus te ajude, vou ficar até o dia 30, ele está lá. Então ele sai de um mais ou menos, vai para o fixo e ganha um pouco mais. E Deus assim faz. Todos nós, aonde nós estamos, gravem isso, eu sempre falo, lá você não está por conta própria, Deus te colocou lá, e Ele tem um propósito na sua vida. Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 9, irmãos, me chamou a atenção porque foi uma parábola de Jotão. Como saltou meus olhos esse texto, porque quando nós falamos de parábolas, eu já passei leitura da Bíblia, passei por esse texto e acabei não tendo tanta atenção, porque quando nós falamos de parábolas, nós falamos da palavra de Jesus, né? Quantas parábolas, quantas vezes Jesus se pronunciou para os seus discípulos, para o povo, através de parábolas. E parábolas, a tradução é de colocar ao lado, é você falar de uma forma que você quer mostrar a realidade, mas de uma forma que ou alguns entendam, ou fique ali no ar, alguma coisa para você buscar e entender. Esse texto antecede um pouco, para você entenda, Jotão era filho de Gideão, nós sabemos aquele que, né, trigo num lagar, o Senhor Deus, varão valoroso, ele diz, quem, eu? Aí ele começa a reclamar com o Senhor, Senhor, Deus abandonou, nós estamos aqui à mercê dos nossos inimigos, Deus faz um trato com ele faz um trato, uma prova com Deus, depois ele segue, o Senhor age, olha, essa peleja não é sua, entendeu? Essa peleja você não vai precisar pelejar, porque eu, o Senhor, vou pelejar por vocês. Então Gideão vence aquela batalha, o povo é liberto, mas chega um momento, Gideão está ficando velho, ele tem 70 filhos, e Gideão, chegaram o povo para Gideão, reina sobre nós, que os seus filhos reinem sobre nós, que a sua descendência reine sobre nós. Gideão foi o primeiro a negar, ele não quis, diz o texto, se você olhar os capítulos anteriores, ele vai dizer, ele não quis, Gideão não quis, ele fez uma estola sacerdotal para ele, uma estola para ele, se preparou e morreu. Ficou a responsabilidade para os 70 filhos dele. Agora imagine, você ser reinado por 70 pessoas. É complicado, né? Às vezes uma nação sendo liderada por um só já está difícil, né? Imagine, 70. Mas vamos ao texto. Esse texto, a partir do versículo 7 até o versículo 15 que nós vamos ler, é um grito desesperado de alguém que viu a nação sendo entregue a um líder mau, mas que chegou a esse posto porque alguém que deveria estar em Cristo, em Deus, para assumir, para dar o seguimento ao legado que o Pai deixou, de adoração ao Senhor, de reconhecimento do poder de Deus, de ser liderado com sabedoria dada pelo Senhor, fugiram disso. E diz assim o texto: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerezim, em alta voz clamou e disse-lhe: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez às árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde.
refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Irmão, esse texto foi um grito de clamor de um homem. Esse fato, seu irmão tinham 70, ele foi até Siquém, onde estavam seus tios, seus primos, e fez uma indagação: o que vocês querem? Que um reine sobre vocês, ou se 70 reine? É melhor que um só. Deu ele autonomia, ele volta e trama e mata 68 dos seus irmãos. Jotão foge, que era o mais novo, e ele assume o reinado com mão forte, mas sem Deus, e começa a reinar aquele povo de forma cruel. Mas vamos para o contexto, queridos. Olha o que a palavra de Deus vai nos orientar e nos mostrar através desse texto. Primeiro, é uma linguagem simbólica que Jotão usa. Ele usa uma parábola de alertar. Primeiro, ele vai para o cume do monte, ele não vai lá, atenção, povinho maravilhoso de Deus, olha só, eu vou contar uma historinha para vocês. Não, ele vai com um grito desesperado, porque ele olha, ele vê uma nação que foi deixada pelo seu pai em adoração a Deus, e agora se perdem isso, através de um homem iníquo, que não prevaleceu em seu coração a forma em que o seu pai liderou o povo de Deus. O pai pavimentou a estrada em adoração ao Senhor, e agora o filho assume de forma... Irmão, volta-se quem chega lá, coloca uma coroa na cabeça deste homem. Como se pode colocar um homem para reinar que mata 68 dos seus irmãos? Mas sabe por que isso acontece? Porque negligenciaram. Essa parábola é uma parábola de alerta. De alerta. Porque 68, 69, que tinham conhecimento de quem era Deus através do que Deus fez ao povo, acompanhou o seu pai. Ele diz, olha o que o texto vai dizer, irmãos. Porém, olha, as árvores vieram e disseram à oliveira, reina sobre nós. Olha a resposta da oliveira. Porém, a oliveira respondeu, deixaria ele o meu óleo? Depois vai a figueira, deixaria eu a minha doçura? Depois vai a videira, poderia eu deixar o meu vinho? E todas elas, irmãos, vão com o mesmo caminho. O que eu tenho vou deixar, o que eu tenho, o que agrada a Deus, vou abrir mão disso. Para o que? Reinar vocês? Não quero, prefiro ficar com meus dons, que é para mim, para o meu deleite, é meu, eu agrado ao Senhor com isso. Nós estamos negligenciando o grito daqueles que sofrem. Essa parábola era um alerta, o seguinte: está muito bem para mim aqui, vou ficar aqui mesmo, e eles lá que se virem. Deus vai levantar alguém para fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós que temos que fazer. E temos um cuidado aqui muito grande. Não é porque todas as opções que nós fomos atrás se negaram, que eu vou me precipitar e escolher logo a próxima a que aceitar. Porventura, possa ser que você já tentou todas as opções, ainda que esteja orando em Deus, Deus ainda não deu o veredito e nem disse para você, fica ou vai, faz ou não, assina ou não assina. De repente aparece diante de você uma oportunidade, você ignora e diz, é Deus, quando você vai ver e não é.
Foi o que aconteceu com as árvores. As 3 opções importantes que eles esperavam, não aceitaram. A próxima foi o espinheiro ali. Irmãos, olha só o que o espinheiro diz: vem então e fica debaixo da minha sombra. Onde espinheiro tem sombra, irmãos? Onde que espinheiro pode dar alguma coisa de bom? Ele promete algo que ele não tem. E depois que aceita, ele vem e entra com uma ameaça. E se não aceitarem, sairá fogo que queimará os cedros do Líbano. Figueiro só serve, irmão, para cortar e fogo, mais nada. Mas foi um alerta que foi o que aceitaram. Por que aceitaram? Porque aqueles que deveriam pavimentar a estrada para a paz, para a ação de Deus, negligenciaram, se calaram. Se você não pavimentar a estrada da sua casa, da sua família, dos seus filhos, para o caminho de Deus, o espinho vai entrar e vai pavimentar. Se você não usar a autoridade que você tem em Deus para pavimentar a estrada da sua família para a vitória, o espinho vai fazer isso. Ele vai entrar com as suas mentiras. Martin Luther King, ele dizia o seguinte: eu não fico assustado com o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Estão vendo as coisas acontecerem, está tudo bem. Por quê? Não chegou no meu ciclo, não atingiu a minha casa, não atingiu a mim, então está tudo bem. Crescimento depende muito daquilo do que nós estamos dispostos a fazer. Vocês acham que é fácil, irmãos? Se sentarem 20 minutos do lado do pastor Jaso, tenho certeza que vocês não vão ficar, vão correr. É verdade. Essa mensagem, ela surgiu no momento que eu ouvi, ela foi para o meu coração. Mas no momento mais turbulento da semana, foi quando eu pude sentar. Aí eu tive que assentar em meu coração, que eu disse: a turbulência da minha semana não pode me atrapalhar no que eu vou agora dedicar o meu coração e a mente para o que o Espírito precisa falar. Primeiro, comigo. Segundo, com a igreja. E eu sentei, digitei alguma coisa na ação, não sei se foi à tarde, agora não me lembro, à tarde. Veio no meu zap: a paz, irmão, tudo bem, querido? Tudo bom, querido? Eu falei: ô, pastorzão, tudo bem? Pode pregar no domingo? Eu falei: na hora, sim, posso. Por quê? O Espírito, um dia antes, falou comigo: senta e escreve. Agora, vamos lá. Jotão estava falando com a videira, com a oliveira e com a figueira. Todas elas com seus bons frutos, utilizáveis. Verdade? A oliveira, o que ela diz ali? Ah, o meu óleo? Eu vou desperdiçar o meu óleo com as árvores para ficar reinando sobre vocês? Não. O meu óleo agrada a Deus, unge reis. A videira, o quê? O meu vinho que traz alegria a Deus, alegria aos homens. A figueira é a minha doçura. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: para dar o óleo, a azeitona precisa ser prensada. A videira, para dar o vinho, precisa ser amassada. E a figueira, para dar o bom doce, tem que botar no fogo, na calda quente. Então, se na sua videira não está colhendo o fruto, não está sendo amassado, esquece, vamos cortar e tacar fogo, que não serve para nada. Então,
elas mostram a sua utilidade, mas quando é preciso usar aquela utilidade, elas dizem que não. Porque é muito engraçado. E essa mensagem é um alerta. E já preguei uma vez, já falei algumas vezes sobre isso. Queridos, sentar aqui é muito bom. Eu cheguei aqui hoje com meu coração ardendo, de raiva de mim mesmo. Nós fomos abastecer, porque vou a Aguapi, quero aproveitar, convidar alguns irmãos que quiserem em Aguapi, né? Meu carro ali está meio cheio, mas quem tem carro quiser ir, procura a gente aí para Aguapi hoje, nós estaremos lá. E quando paramos no posto para abastecer, olhamos no posto do outro lado, 3 policiais, um carro, um homem sentado algemado, e eu olhei em volta, ninguém se espantou com aquela situação. E eu parei no posto, olhei assim e falei assim: olha, acho que aconteceu alguma coisa ali. Eu vi que o rapaz estava lá algemado no chão, eu botei para abastecer, fiquei olhando pelo retrovisor, e eu vi na hora que ele algemado, o policial estava mandando ele falar: levanta, levanta, ele não estava conseguindo fazer, porque ele queria tirar, acho que queria tirar a algema. E o Espírito falou comigo na hora: sai do carro, vai lá, fala com os policiais e com ele. Irmão, foi o tempo que o cara trouxe a máquina e falou assim: cartão, crédito? Eu falei: quando paramos, que eu olhei, não tinha nem os policiais e nem o cara. Aí eu falei com ele: ele foi para onde? Que eu pensei que ele tinha entrado na rua que eu ia, porque ela era contramão. Eu falei: se ele entrar na rua, para mim, eu vou atrás dele. E quando eu fui, ele tinha sumido. E eu falei comigo: eu tinha que ter, irmão, espera aí, se tivesse gente abuzinando, ficasse, eu tinha que ir lá, eu tinha que falar com aqueles policiais, eu tinha que falar com aquele cara. E eu perdi a oportunidade. O que me adianta o óleo que está sobre mim, se no momento que o Espírito precisa, eu não faço uso? O que adianta? O que adianta você ter certeza da sua salvação e você não faz uso daquilo que Deus chamou a nós para fazermos? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que adianta você sentar aqui, receber uma boa palavra, um alerta: olha, você é videira, olha, você é figueira, olha, você é oliveira, que maravilha, mas o que você faz com o uso dos dons que Deus tem lhe dado? O que faz? Para quem você está pavimentando a estrada? Com tudo que Deus tem te dado, você se alimenta, você se enche. Você está aqui e recebe, mas quando você sai lá fora, você não sabe o que fazer com isso. Você foge da maior responsabilidade que nós cristãos temos, que é de amar o pecador e falar para ele que Jesus Cristo salva. De repente você está dizendo para si mesmo: Senhor, eu não aguento mais essa luta, mas a sua azeitona está sendo pressada para um óleo puro. E sabe quando é que você vai usar o óleo? Não é quando a vitória vier, não, é no caminho. É no caminho. É no caminho. Sabe o que o Senhor diz para nós esta manhã? Eu te dou a semente, mas você vai andando, plantando, chorando, mas na volta você virá com seus molhos, glorificando, exaltando, e você dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. É fácil, irmãos. Saiba de uma coisa: Deus não vai chamar quem está parado. Ele quer trabalhar naquele que tem mais atividade. Está achando que está corrido demais? Prepara que vai ficar mais ainda. Mais ainda. Esse é um alerta para nós em todos os sentidos, irmãos. Essa parábola, para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa nação. Nós vamos deixar que os maus reinem sobre nós, irmãos? Está sobre nós a responsabilidade de clamar por nossa nação.
sobre nossa família, sobre nossa igreja, sobre nossa liderança. Sabem mais que o Senhor diz para vocês, para nós? Ei, não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que me escolheram, foi o Senhor, eu que o escolhi a vós. Mas eu escolhi para vocês ficarem sentados aqui, recebendo, aleluia, glória, maravilha. Eu os escolhi para que vá e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Permaneça. Porque senão você vai sair daqui, você vai viver a sua vida lá fora, e você vai voltar semana que vem, vai se abastecer novamente, mas vai voltar para lá, e você vai perder rapidamente aquilo que perde. Sabe por quê? Porque você primeiro quer a sua vontade, você quer que Deus satisfaça você primeiro. Faça aquilo que Ele quer que você faça, mesmo nos momentos difíceis. Doe-se. Mesmo que você esteja com uma enfermidade que alguém disse, olha, não tem jeito, diga para alguém que esteja doente, Ele cura. Faça como Jotão, vá ao cume do monte. Atenção, atenção, povo, os meus irmãos não quiseram, negligenciaram em reinar sobre vós, e o mal está sobre eles. Se vocês não lutarem contra este mal, ele vai continuar prevalecendo. Levantem-se, lutem, busquem ao Senhor, porque Ele, ao seu tempo, dará o livramento ao seu povo. Essa é uma mensagem de 1 hora não, irmãos. Essa é uma mensagem de 30 minutos, porque ela é específica. Ela é específica. Até quando? Até quando ficarás com os teus olhos fechados diante de você, vendo as pessoas sofrerem, e você dizendo para si mesmo, o socorro virá para ele? Olhe-se no espelho, o socorro é você. Olhe-se no espelho, o socorro é você. É você o socorro. Quando aquele homem começa a ser ameaçado, Siquém, que é onde eles fizeram o acordo, ele volta agora, se volta contra ele, e ele bate contra Siquém, para pelejar contra ela e vencer. Fizeram uma torre forte, diz a Bíblia que era uma torre forte. Ele usou de uma estratégia, chamou os homens, não eram muitos homens, cortaram galhos, árvores, colocaram debaixo daquela torre e tacaram fogo. Morreram todos. Todos. E ele bateu para a segunda cidade. Todos correram para essa torre forte. E ele fez a mesma estratégia, mas quando ele estava preparando, agora eu quero ver se vai ter um barulho santo, pastor Eric, você vai gostar agora. Bateram contra aquela segunda terra forte, quando estavam preparando para atear fogo, uma mulher, que estava no cume da torre, olhou lá embaixo, você imagina Golias há dias dizendo, ei, não há homem entre esses para lutar comigo? Tinha um rei que foi ungido pelo Senhor, um exército do povo de Deus, tinha garantia que Deus estava com eles, mas aquele homem atemorizou uma nação. O exército se calou, a nação se calou, o rei se escondeu. Mas Deus lá das
das Malhadas, um menino, um garoto, que foi com uma missão de levar comida para os seus irmãos e trazer a notícia da guerra. Quando ele chega lá, e como é que ele assiste a afronta? Primeiro passo, atitude. Mas para ele ter a atitude que ele teve, ele precisou ter experiência com Deus. Filhão, filhona, a sua luta não é castigo, é experiência. Será que Deus não está me vendo? Está. Será que Deus, quando vem a resposta, Ele está dando? Permaneça, clame, andando, chorando, não pare de plantar, não pare de plantar, não pare de plantar. Faça primeiro o que eu estou te pedindo, porque as demais coisas eu vou cuidar, é eu que vou fazer, é Deus fazendo isso, irmãos. E aquele menino com toda aquela autoridade, peraí, um urso, um leão, quem é esse circunciso? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu a batalha. E aquela mulher no cume do monte, pegou-lhe uma pedra, olhou o miserável lá embaixo. Irmão, se você entrar, usar a estratégia em Deus, é Ele que vai guiar a pedra. Diz o texto, ela lançou, irmãos, olha só, está lá o rei Meleque, os homens com ele, tantos, ela lança a pedra, a torre era muito alta, imagine, irmão, diz o texto que a pedra estraçalhou o crânio daquele homem, ainda deixou ele meio vivo ainda, né, deu uma arrebentada, o traumatismo ainda deu ao ponto que ele chega, chama o seu moço e diz, olha, enfia a espada em mim, para que amanhã ninguém diga, fui morto por uma mulher. Essa hora as mulheres dizem a glória a Deus, faz aquele alvoroço, faz aquela alvoroçada. Estratégico. Qual a estratégia que você está usando? É a sua ou é a estratégia em Deus? Qual é a pedra que você está pegando? É a sua pedra ou é a que de Deus está te dando? Qual é o caminho que você está pavimentando? Nós vamos para as redes sociais, irmãos, a galera está pegando pesado, e está pegando pesado contra nós. Não fique enganado porque está querendo atingir A e B, não. Eles estão atrás de nós. E nós estamos tomando partido de que A, de que B. O nosso partido é Cristo. Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. É com as hostes espirituais da maldade. E elas estão aí. Sabe por quê? Nós estamos crescendo. Sabe por quê? Você chega em qualquer lugar e diz, sou crente, sou cristão. Meu Deus, fulano se converteu. Jesus vai voltar agora. É isso que está acontecendo. E não se preocupe que Deus sempre levantará alguém para estar ao seu lado. O escudo. Aquele que vai levar o seu escudo, aquele que vai levar a sua lâmina, vai levar o seu alforje com os arcos e com as flechas. Deus sempre vai ajudar alguém. Sérgio, fica de pé, Serginho, rapidinho, fica de pé, por favor. É fácil conduzir seus negócios, sua família e fazer a vontade de Deus em conduzir hoje, porque o Sérgio e o Pablo estão com os homens, que nosso amigo Ângelo em breve estará levantando, estará conosco, de ouvir homens com seus problemas, conduziram eles a caminho de que se chegar mais a Deus é fácil? Ângela, fica em pé, pode ficar em pé, Sérgio, fica em pé. É fácil ajudar o pastor Jason
nas suas labutas, né? E se parar para pensar que a posição que você está agora é uma determinação de Deus, e existem mulheres que estão perdidas em seus caminhos e precisam ser guiadas. É fácil? Márcio Kelly, por gentileza. Estou levantando eles, meu irmão, para vocês saberem. E eu vou dizer para vocês depois por quê. É fácil do dia a dia, família, que eu acho que esse é o ministério que mais pesa, apesar que todos trabalham em conjunto. É fácil ouvir aquele casal dizer: olha, para mim acabou, não dá mais, né? Aquele pegar aquele dia que você está calminho, para não dizer o contrário, né? Ou aquele teve um dia cheio no trabalho e recebe uma notícia: preciso de vocês, preciso. É fácil? Maravilha. Rômulo e Rebeca, está lá atrás. Se dá por isso. É fácil? Né? Viagem para cá, viagem para lá, coronel chato, aquela galera toda, né? Acontece. Chegar em casa, 2 filhos pequenos, corre para lá, corre para cá, ainda que tenha suporte, mas a dedicação da família. É fácil se dividir, GV aqui, GV ali? É fácil? Nelson, Marlete, é fácil renunciar a si próprio, lutar contra si próprio, para que a palavra de Deus e o amor chegue para esses idosos que precisam, ainda que são experimentados, mas precisam de ajuda, precisam ser orientados? É fácil? Josi, é fácil passar a semana toda, ainda que não fala com a gente, mas traçar correria para estar aqui, se preocupando com a maior escola do mundo? E hoje, dia 21, é dia da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, a maior escola do mundo. Eu estou aqui por causa da Escola Bíblica Dominical, senão não estaria. Pastor Erickson, essa rapaziada ali, ele está quase pegando a bainha da espada e passando, né? Está quase tirando e eu vou passar para alguém. A ideia é essa, né? Então é isso aí. É fácil? Os afazeres do dia, pastor Jado, precisa, tal, aquela correria. E tem que pensar daqui, assim, como é que estão essas pessoas, essas crianças? O Rodrigo e a coisa não está aqui hoje. Já foram embora. Faltou alguém? Está aí? Eu não vi ainda. Quem? Aqui, Simone. Meu Deus, Simone, não posso esquecer. Vaguinho não está aí porque está numa missão árdua aí. É fácil, Simone? É fácil? É a mãe, né? Poxa, meu filho chegou em casa e disse que empurraram ele, mas esqueceu de ouvir do filho: mamãe, Davi venceu um gigantão. Meu Deus, a palavra chegou, meu filho. Eu vi um vídeo que me incomodou muito. Eu falei para minha esposa, nós precisamos fazer muito mais. Uma mãe postou um vídeo desesperado, e ela disse no vídeo, ficou claro, eu não estou faltando com ética nem sonho, porque foi postado numa rede social, e por acaso eu entrei e eu vi na hora, apareceu. Ela disse: eu odeio autismo, eu odeio. Ela dirigindo, gravando o vídeo: eu odeio. Eu estava numa reunião de família, há muito que eu não ia, eu fui, chegou lá e, não souberam lidar com meu filho, eu fui embora, e ela começou a chorar, dizendo: eu odeio, eu odeio, eu odeio.
Mídia, me ajuda aí, por favor. Pode colocar lá para mim? Tati João. Irmãos, se você não sabe, ou não tem ideia, ou diz, como é que eu posso ser uma oliveira? Como é que eu posso ser uma figueira? Como é que eu posso ser uma videira? Pode procurar qualquer um desses aí, ó. Qualquer um desses. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo está colocando nos ombros de vocês uma responsabilidade de ser igreja fora daqui, uma responsabilidade de uma igreja que simplesmente só não vem para receber, mas tem que doar muito mais. Famílias serão alcançadas que por muitos nós não vamos nem conhecê-las, porque elas serão tratadas nesses corredores, vão para suas cidades, vão para os seus municípios, e lá vão servir a Deus em outro lugar, mas vai saber que o amor de Cristo, ele é real. Você precisa saber quando é duro trazer uma família, um vizinho para dentro de um GV, pegar um homem estraçalhado, sem saber o que fazer, sendo cobrado pela sua família e precisar de uma palavra. E por último, pastor Jason, por favor. E vou pedir ao pastor Jason que venha aqui, da igreja, por favor, pastor Jason. Essa mensagem eu escrevi, eu li, reli, e eu quero finalizar esta mensagem. Está aqui pastor Jason, ele sabe que eu não preciso rasgar seda, não é isso, mas nós estamos precisando crescer muito mais do que nós já estamos agora. Mas essa responsabilidade não é só do pastor Jason, dos ministros da igreja, dos pastores, não é só. Essa responsabilidade é nossa. E eu vou pedir que toda oliveira, toda videira e toda figueira fique de pé agora. Lá. Deus está queimando, está cortando e lançando no fogo o espinheiro que tinha na sua casa. E você permitiu que ele crescesse lá, porque espinheiro não se planta, ele cresce. Ninguém diz, tem uma plantação linda ali de espinheiro. É sua responsabilidade não deixar que esses espinhos feram a sua vida, feram a sua família, e principalmente a igreja que é do Senhor. Se há espinheiro entre nós, seja cortado, queimado e se transforme numa videira, numa figueira e numa oliveira. Está sobre nós. Saiba de uma coisa, a partir de agora você vai entender que se você é oliveira, está sendo moído, está sendo prensado, porque vai sair um bom óleo de você. Se você é videira, está sendo amassado, saiba que sairá um bom vinho. E
se você está sentindo no fogo e é uma figueira, dará o seu doce, que será um doce paladar para aqueles que experimentarem. Não fujam das suas responsabilidades espirituais, assim diz o Senhor dos Exércitos. É momento de crescermos, mas crescermos com qualidade. É crescermos espiritualmente, de mostrar para este mundo, não o nome da Oásis, mas o nome de Jesus. Olhe, Deus estará dando a nós esta manhã uma pedra a qual nós iremos lançar sobre o crânio daquilo que está lhe pedindo de um propósito real com Deus. Um propósito real com Deus. Às vezes, Léo, nós desconfiamos da estabilidade que nós vivemos. Está estável, está tudo bem. Era aquilo que eu mais desejei. Mas tem coisas que ela é momentânea. E Deus, quando Ele chegar o tempo que Ele vai precisar, e vai, Ele vai dizer para você: encerra esse ciclo aqui. Vá plantando, chorando, mas os molhos eu vou te dar. Se prepare, que esse dia vai chegar. E vai vir uma grande dúvida: a estabilidade ou Deus? Ou a sua vontade? Há um grande propósito que não será revelado ainda, mas ao tempo você vai entender. Ao tempo você vai entender. Tem alguém que olhou quando começou o culto, olhou para o relógio e disse: será um culto de 1 hora, vai terminar 1h30 e eu preciso. E Deus disse para você: não era o que você queria ouvir, mas era o que você precisava ouvir. E esta manhã eu estou te revestindo, tirando dos teus olhos as escamas que não estava deixando você ver o propósito que eu tenho na sua vida. Cadê? Asa, o pastor perguntou. Eu pedi Asa. E nós vamos fazer um ato profético. Posso, pastor Jason? Um ato profético. Os pastores que aqui estão, os ministros que aqui estão, vão escolher um lado. Um grupo. Pastor Jason vai ministrar sobre vocês. Eu quero a galeria. Eu vou para a galeria, eu quero lá. Já escolhi o meu lado. Sérgio, pastor Erison. Escolha. Posso usar os líderes, pastor? Pode. Ângela. Me perdoe. Esqueci da coluna da igreja. Meu Deus. Sem esta mulher, irmãos, e esse povo que ela junta para orar, está difícil. Os ministérios estão sendo sustentados, o pastor da igreja sendo sustentado pelo ministério desta mulher. Precisa. É a coluna da igreja. A minha maior alegria, pastor Jason, quando eu estive lá na igreja, eu tive aquelas irmãs bem idosas que me viram, dei aula para elas na escola bíblica. Elas olharam para mim e disseram: meu professor, com 80 e tal anos já, me abraçaram, e eu disse: meu Deus, o maior legado que os meus pais me deixaram, o maior,
não ser esquecido por quem era, mas ser lembrado pelo que eu fiz para Deus e continue fazendo. Pastor Jaso ontem fez uma pergunta para nós, e eu falei para minha esposa qual era a minha primeira opção, e ela disse: que isso? E vou revelar a vocês. Posso, pastor Jaso? Vou revelar. O meu maior desejo, irmãos, é ter uma quantidade de dinheiro. Eu e minha esposa vamos pegar um voo, nós vamos até a África, e eu vou levantar uma escola. Eu vou, irmãos, eu vou. Deus está permitindo eu cumprir uma promessa. Todas as vezes que eu e minha esposa saem, comemos, o valor que nós gastamos, eu mando para Cairós. E esse ato vai ser revertido num valor que eu vou lá. Eu quero ajudar a levantar o tijolo, carregar a massa. Eu quero. Porque não há privilégio maior do que você receber e dar aquilo que Deus tem dado a você. Você não está conseguindo nem dar à sua família que está dentro da sua casa, e você está pedindo algo extraordinário para Deus, querido. Cuide, corte logo esse espinheiro dentro da tua casa. Chega, para de ficar olhando e dizer: ah, isso não é nada. É sim. Esse espinheiro está crescendo, e ele vai ferir toda a tua casa. Pastor Jaso vai ministrar sobre nós, e vou pedir aos líderes que escolham, e vamos orar. Ele falou que eu fiz uma pergunta, mas ele não disse qual era, irmãos. Eu pedi que cada um escrevesse no celular 3 coisas que quer fazer para Deus antes de morrer. Que é uma pergunta que eu repasso para você também, que você escreva no seu celular 3 coisas que você quer fazer para Deus antes que você morra. E Deus é o maior interessado em realizar essas coisas na sua vida. Então, os pastores, os ministros, os obreiros, nossos líderes vão estar se espalhando aqui para a gente clamar nessa manhã, terminar esse tempo orando. Creia que esse é um momento profético na sua vida. E você que tem óleo para dar e não dá, você que tem vinho para repartir e não reparte, você que tem a doçura para compartilhar e não compartilha, essa é a hora do destrave, de virar a chave, de mudar de vida e deixar de ser espinheiro, porque espinheiro não serve para nada, não dá sombra para ninguém. Então, faça assim com suas mãos, faça assim com suas mãos, com as duas mãos, assim. Eu vou pedir que os líderes e os pastores, os ministros, possam estar se movimentando para ajudar a tocar nas pessoas e orar pelas pessoas. Esse é um momento de cura física, emocional, espiritual, e o Senhor está agindo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não nos reuniu aqui nessa manhã à toa, Senhor, nem por acaso. O Senhor sabia exatamente todos os que estariam aqui, Senhor. Tem gente que programou de estar e não conseguiu. Tem gente que, Senhor, não queria vir e está aqui agora, Senhor. Gente que programou de ir embora e ainda não foi, porque o Senhor reuniu para esse propósito, para esse momento. E como Mordecai disse para Esther, Senhor, quem sabe para esse momento aqui você está colocado nesse lugar. Nós repetimos essa palavra. Não há ninguém aqui vivendo aleatoriamente, Senhor. Cada um aqui tem um propósito dado, escrito, desenhado, orquestrado por Ti. E nós queremos declarar nessa hora, em nome de Jesus, que o azeite seja derramado dessa oliveira, Senhor, que esteve imune até agora. Que o vinho seja liberado dessas uvas, dessa videira, Senhor, que pega sol, que recebe chuva, que é regada, que é elogiada, mas que não libera o vinho, Senhor. Nós declaramos que o vinho seja liberado, Pai, da figueira, que tem doçura para abençoar tantas vidas azedas, amargas, Senhor, mas se retém, mas se guarda, se preserva. Oh Deus, nós queremos declarar esse dia de hoje, Senhor,
declarar nesse dia 21 de setembro, Pai, em nome de Jesus, que seja o dia, Senhor, da entrega, que seja o dia, Senhor, de se liberar na Tua presença e nas Tuas mãos, de aceitar a prensa, Senhor, nas azeitonas, de aceitar, Senhor, o processo em que as uvas passam para que liberem o vinho, de aceitar o processo do fogo, do calor, para que a doçura seja liberada. Em nome de Jesus, nós declaramos que não haverá espinheiros entre nós fazendo o trabalho que nós temos que fazer. Senhor, nós faremos o que fomos chamados para fazer, e cada um aqui, Senhor, será um multiplicador no reino. Nós cremos nisso. Muitas pessoas sendo alcançadas, abençoadas, Senhor, sendo tocadas, impactadas, como nós temos declarado no nosso alvo, Senhor. Muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas sendo tocadas, Senhor, através dos Teus filhos e filhas que estão aqui. Que a partir desse lugar o Senhor espalhe a Tua boa vontade, a Tua boa palavra, as boas novas de salvação através dos Teus filhos e filhas. Que não haja impedimento de idade, de saúde, que não haja impedimento de localidade, que não haja impedimento de recursos, que não haja impedimento de diplomas, que não haja impedimento algum, Senhor, para que possamos ser o que fomos chamados para ser, para entregar o que nós temos, Senhor, o azeite, o vinho, a doçura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos e abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós abençoamos o Teu povo com paz, com saúde, com prosperidade. Declaramos, Senhor, que ao sair da Tua casa, não saímos da Tua presença. No tempo de comunhão, no retorno aos lares, Senhor, no início dessa nova semana, Senhor, nós declaramos um tempo de bênçãos, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz... Amém. Cumprimente uns 15 antes de sair.